partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Os destaques desta edição. Adail deixa a cadeia para cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Professores da UEA farão paralisação nesta sexta-feira. PL que tira flanelinhas das ruas de Manaus é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. O governo do estado vai receber 178 milhões de ação contra a Petrobras. Senado aprova em primeiro turno PEC que pode reduzir o número de partidos. Polícia Federal cumpre agora mandados da 36ª fase da Lava Jato no Paraná, São Paulo e Ceará. É a Operação Dragão. Protestos contra Donald Trump explodem nas principais cidades americanas. Apostador de Manaus está entre os ganhadores da Loto Fácil. Seleção brasileira tenta hoje sua quinta vitória na era Tite contra a Argentina. Mais um crime na Itaúba. 2 corpos são encontrados em carro no Jorge Teixeira com bilhete ameaçador. Vendedor de frutas morre com um tiro na cabeça em assalto no centro da cidade. Agora no Jorge Teixeira. E o Jornal da Manhã está começando agora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura. A máxima prevista é de 34 graus. O dia será de sol entre poucas nuvens, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O clima-tempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 9 milímetros. A umidade no ar é de 80%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 10 de novembro, é o 314º dia do ano. Faltam 51 para acabar 2016. Dia de São Leão Magno. Comemoramos ainda o Dia do Trigo, o Dia Nacional do Intensivista e o Dia dos Veteranos de Guerra. Depois de subir por alguns dias, o Rio Negro continua baixando e foram mais 2 centímetros, de acordo com a leitura de ontem, no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 18 metros e 27 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera, no momento, sem restrições para pousos e decolagens. História. Fatos acontecidos nesta data. 1896. Prudente de Moraes afasta-se do poder por motivos de saúde, deixando o governo brasileiro entregue ao seu vice-presidente Manuel Vitorino. 1928, lançada no Rio de Janeiro, a revista semanal ilustrada O Cruzeiro. 1937, instaurada a Terceira República Brasileira. 1955, fundação da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. 1971, criado o grupo musical Secos e Molhados, do qual Ney Matogrosso fazia parte. 1975, resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas considera que o sionismo equivale a racismo. 2006, Sport Lisboa e Benfica entra para o livro do Guinness Book por ser o clube com mais sócios do mundo, 160.398 sócios. 2009, apagão deixa parte do Brasil sem energia desde a noite até a madrugada seguinte devido a uma falha na usina hidrelétrica de Itaipu. 2014, lançamento do último álbum da banda britânica Pink Floyd, intitulado The Endless River. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Tudo certo, né, Eduardo? Tudo certo. Policiais federais estão nas ruas desde nas principais cidades do país, desde das primeiras horas de hoje, para cumprir mandados da 36ª fase da Operação Lava Jato em cidades do Paraná, São Paulo e Ceará. A ação foi batizada de Operação Dragão e cumpre 18 mandados judiciais, sendo 16 de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva. O empresário e lobista Adir Assad, que já está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, teve um novo mandado de prisão expedido. Ao contrário da prisão temporária, que vence em 5 dias, a prisão preventiva não tem prazo determinado para que o investigado deixe a prisão. Os mandados de busca estão sendo cumpridos em Jaguaruana, no Ceará, Barueri, Santana de Parnaíba
e capital de São Paulo, e em Curitiba e em Londrina, no Paraná. Segundo a Polícia Federal, um dos mandados de busca está sendo cumprido na concessionária Econorte em Londrina e outro em Curitiba, na construtora Triunfo. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou ontem o balanço das operações integradas realizadas em 2016 que tiveram como principal impacto a redução da criminalidade no Amazonas. Em 2016 foram 85 operações integradas por meio do SEAG, um aumento de 203% comparado ao primeiro ano de funcionamento em 2014, quando 24 operações foram realizadas. De acordo com o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, Carlos Alberto, uma amostra do resultado da integração é a apreensão recorde de quase 11 toneladas de entorpecentes em 2015 e a redução de 25% nos homicídios em 2016 comparado ao ano anterior. As ruas da cidade, Alberto Pellegrini tem informações. Pellegrini, como é que está o transporte coletivo em Manaus nesse início de manhã? Muito bem, Paulo Guerra, o transporte coletivo amanhece com o sair dos coletivos de maneira tranquila. Nós já estivemos à frente da empresa Manaus, a Global Green, aqui nas proximidades da rotatória do São José, e também na Eucatu, que são as duas maiores empresas do transporte coletivo. Lá obtivemos informações em relação a demais empresas, tudo tranquilo, Paulo Guerra, no transporte coletivo nesse começo de manhã. A Rádio Difusora já informava ontem em primeira mão sobre esses dois corpos que foram encontrados lá na Itaúba, no Jorge Teixeira. Como acontece crime na Itaúba, né, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, a Itaúba, após a Grande Circular, ela é a grande avenida da zona leste da cidade, é uma das mais conhecidas, onde acontecem aí os eventos de final de ano, Réveillon, Boi Manaus, comício, festa de tudo quanto é tipo acontece na Avenida Itaúba. A Avenida Itaúba também não é famosa não somente por esses eventos, e sim pelos crimes que acontecem na Avenida Itaúba. E ontem não foi diferente, Paulo, com o encontro de duas pessoas mortas dentro de um carro. Pellegrini, um homem também morreu em assalto aqui no centro da cidade. E os dois homens que praticaram esse crime fugiram e foram presos aonde? Pois é, Paulo, eles cometeram o crime na rua Quintino Bocaiúva e foram presos no bairro do Alvorada, nas proximidades da Arena da Amazônia. Logo após o crime, a polícia foi acionada, fez o cerco, ficou acompanhando com as informações de populares e logo chegou a prisão desses dois bandidos, desses dois latrocidas, Paulo. Pois é, um deles contou uma história que o homem que foi morto, o vendedor de frutas, teria perguntado a um deles se ele estava armado. E aí ele foi mostrar a arma e a arma disparou. Que história, né, Pellegrini? Coisa infantil. Né? O revólver disparou sozinho. E na cabeça, disparou Pois é. O cara pegou na cabeça logo do cara, né, pô? Ele foi mostrar o revólver pro homem. Ele disse, você tá armado? Ele disse, estou sim. Aí foi mostrar o revólver, o cara pegou o revólver disparou e foi na cabeça. Um bandido covarde, cruel, frio, que matou esse senhor aí, um senhor de idade já, Paulo Guerra. Ele vendia frutas na área central da cidade e procurou uma loja dessas que vende acessórios para celular para colocar uma capa no celular dele. Quando chegou, que estava comprando a capa, os dois homens chegaram, anunciaram um assalto. Daí, infelizmente, o vendedor de frutas, que era cliente nesse momento, acabou morrendo. Um daqueles que morreram ontem, que foram encontrados mortos, eles estavam mortos há pelo menos 15 horas. É o frentista Elcivânio Custódio Santos. Estava no banco traseiro do carro e foram mortos por asfixia. Mas, Pellegrini, o outro não foi identificado ainda, né? Ainda não, Paulo, não foi identificado ainda. Trata-se de um homem de aproximadamente 25 anos de idade. Eles estavam despidos, amarrados e com sinais de tortura pelo corpo. Todos machucados, no corpo todo, no rosto, e esse detalhe, Paulo, que estava aí sem roupa, um deitado no banco de trás do carro, que foi identificado, e o outro que estava na mala ainda não foi identificado. Pois é, esse Elcivânio, ele morava aqui no Cacau Pereira, em Iranduba. Tinha uma frase escrita num papelão: vendeu droga roubada, homem arrochador não passa batido. Pois é, Paulo, esse negócio de arrocha,
arrochador, um que vende, que acaba roubando droga do outro, Paulo. Esse crime vai ser muito bem investigado. Já se fala também, será que pode, será que não pode ter associação com aquele outro crime que ocorreu onde morreram 2 policiais. As linhas de investigação levam para esse lado, Paulo, para um acerto de contas em relação ao tráfico de drogas. Somente o decorrer das investigações vão dizer realmente os verdadeiros motivos do crime, se tratou de um latrocínio, mas esse bilhete deixado já deixa algumas evidências em relação a um acerto de contas. Um daqueles que está desaparecido, Pellegrini, que está envolvido na morte de uma líder comunitária, não é? Pois é, né, do que tu falas do lado do crime lá pro outro lado, né? Os 3 que estão desaparecidos, um deles teria o matador de uma líder comunitária. Então, pois é, lá já falamos do Grande Vitória, né? Isso. Nada comprovado ainda, né, Paulo? Fala-se que um deles teria essa correlação, a polícia está aí trabalhando nessas investigações, Paulo, as investigações continuam, os policiais, alguns da 4ª SECOM já foram detidos, agora a Polícia Civil, bem como as investigações estão levando aí para todos esses lados, os corpos ainda não se tem nenhuma pista, Paulo, as investigações continuam, a família continua desesperada e cobrando, já tem aí até coisa internacional no meio, as coisas ainda estão longe de serem solucionadas, Paulo. Pellegrini, até daqui a pouco com o noticiário policial. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, Paulo, dizendo que se não for esses crimes da noite aí do carro, a noite teria sido muito tranquila, fora esses 2 registros até o presente momento, nenhum crime a mais. Daqui a pouco vamos destacar também bandidos que foram presos assaltando ônibus e outra vez, Paulo, durante a noite, 3 carros foram recuperados. 3 carros que haviam sido roubados foram recuperados pela polícia. Daqui a pouco, portanto, detalhes sobre mais um assalto a ônibus em Manaus. O navio Sirena abre oficialmente a temporada de cruzeiros 2016-2017 nesta sexta-feira. A chegada da embarcação está prevista para as 8 horas no porto de Manaus. Ao todo, 400 turistas a bordo do cruzeiro devem desembarcar na cidade. Para esta temporada são aguardados 20 navios com aproximadamente 24.600 turistas ao todo. A Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus, CDL, em parceria com o Clube a Juricaba e os Estudantes pela Liberdade realizarão na próxima segunda-feira, dia 14, o evento Hora do Salto, que fará parte da Semana Global do Empreendedorismo realizada em todo o mundo. A ação ocorrerá no Centro de Convivência do Setor Norte da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Durante o dia, a ação consiste na exposição das empresas através de estandes que serão montados e dispostos no local no período de 9 às 18 horas. A Hora do Salto, objetivo inserir os estudantes dos mais variados graus de ensino no mercado de trabalho. Nesta quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã, será realizada a 4ª Caminhada pela Paz. A concentração está acontecendo em frente ao 30º Distrito Integrado de Polícia no Conjunto João Paulo II, no Jorge Teixeira, e o percurso será até a Escola Estadual Vasco Vasques, no mesmo bairro. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Assistência Social e integra a 7ª campanha de desarmamento infantil, que neste ano tem como tema violência nem brincando e como subtema arma nem de brincadeira. Emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Panamá FM em Anamá. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupanha e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM de Anori. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz e Conquista, bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Nhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom de Iranduba. Próximo dia 25, uma sexta-feira, vai acontecer a popular campanha de promoções de vendas Black Friday
Para auxiliar os consumidores amazonenses durante as compras em estabelecimentos comerciais e nas lojas virtuais, a Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor do Amazonas, o Procon AM, destaca que é necessário fazer comparações de preços antes de adquirir os produtos em liquidação na campanha. Conforme a diretora-presidente do Procon, Roseli Fernandes, essa atitude evita prejuízos financeiros para o bolso do consumidor. Temos informações com J. Rai. Paulo Guerra, a delegada do Sintean em Iranduba, professora Marcília Pisano Miranda, rebateu ontem a declaração da prefeita Madalena de Jesus, segundo a qual o Sindicato dos Trabalhadores em Educação local teria recebido mais de R$460 mil de 2013 até este ano, e ela, Marcília, não teria prestado contas à categoria prestado contas desse dinheiro oriundo de contribuições dos associados. De acordo com a delegada do Sintean, a entidade recebe hoje mensalmente cerca de R$9 mil, que são descontados dos salários dos sócios e repassados pela prefeitura ao sindicato. Mas há 2 meses, segundo Marcília Pisano, o dinheiro não é disponibilizado. A delegada do Sintean também esclareceu que durante a gestão do ex-prefeito Chinaike Medeiros, o repasse mensal feito ao sindicato era de R$4 a R$6 mil. Somando tudo, não dá o valor de quase R$500 mil apontado pela prefeita, disse Marcília Pisano. A sindicalista também negou que não tenha prestado contas com a classe dos trabalhadores em educação. Só este ano foram feitas prestações de contas em março, em junho e em outubro, segundo a delegada do Sintean em Iranduba. Por fim, Marcília Pisano anunciou que vai processar a prefeita Madalena de Jesus por calúnia, difamação e danos morais em razão da declaração de Madar em matéria veiculada ontem neste noticioso. J. Rai para o Jornal da Manhã. Agora 6h06 em Manaus. O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira a abertura de vagas para a substituição de médicos da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde no programa Mais Médicos. No estado do Amazonas, os brasileiros terão à disposição 14 vagas distribuídas em 6 cidades. Vagas são para o Careiro da Várzea, o Maitá, Itacoatiara, Juruá, Manacapuru e aqui para Manaus. 6h07 em Manaus, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Quanto vale a vida em Manacapuru? Por certo é que a vida não tem preço, mas tirar a vida das pessoas que antes era caso de polícia, agora parece ser normal. Não importa hora e nem local. A noite passada, por volta das 8 horas, uma dama da noite, de nome Samanta dos Santos Cunha, de 36 anos, levou uma facada, não resistiu e morreu. Segundo testemunha, o crime ocorreu após uma briga entre a vítima e a dona do bar onde Samanta estava. Após a briga entre as duas mulheres, a vítima foi para o bar ao lado, onde um adolescente de 17 anos, com iniciais AGR, após desferir uma facada no abdômen, evadiu-se do local tomando rumo ignorado. Através de informações anônimas, a polícia conseguiu localizar o infrator, que por sinal é filho da dona do bar. Em depoimento, a GM assumiu a autoria do crime e disse que desferiu a facada após ter levado uma tapa. Bem, Paulo, o que chama atenção é o descaso com o centro de nossa cidade. O bar onde começou a briga fica localizado no Cais do Porto, onde deveria funcionar uma lanchonete para receber turistas, visitantes e pessoas de bem. Mas com a administração fragilizada do município, o local virou um bar, um ponto de venda de drogas. Por várias vezes a polícia já prendeu pequenos traficantes do local, mas o bar continua funcionando normalmente e servindo de ponto de venda de drogas. Esse não é o primeiro crime que acontece no local. E ninguém toma nenhuma providência para humanizar a área que fica bem no meio do sítio histórico da cidade, em frente à prefeitura e a poucos metros da Câmara Municipal. Manacapuru está entregue às praças, às baratas e aos ratos. A esperança agora é a nova administração que começa a partir de 1º de janeiro. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. Zegdeg, sempre a esperança. 6h08 em Manaus.
Equipes técnicas contratadas pela Eletrobras Distribuição Amazonas iniciou em todo o estado campanha de medição e instalação de equipamentos especiais de medição que irá medir a qualidade da energia elétrica fornecida em unidades consumidoras que foram sorteadas a participar dessa campanha. O objetivo da ação é medir a qualidade de energia fornecida aos clientes e apurar as curvas típicas de carga por classe de consumo, seja residencial, comercial ou industrial. A permanência do equipamento de medição corresponderá ao período de 9 dias consecutivos em cumprimento à metodologia estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, nos procedimentos de distribuição. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-AM, informou que a cobrança dos simuladores de direção veicular, o SDVS, será realizada a partir do dia 1º de janeiro de 2017. A exigência, no entanto, segundo o Ministério das Cidades, está em vigência desde 15 de julho do ano passado. No Amazonas, 72% das escolas ainda não possuem os simuladores, segundo o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Amazonas. Das 78 escolas do estado, conforme o presidente do sindicato, Raimundo Macena, 22 possuem equipamento obrigatório. De acordo com Macena, o atraso na aquisição dos simuladores ocorreu porque apenas uma empresa no país está fornecendo a ferramenta para comercialização. O diretor-presidente do DETRAN, Leonel Feitosa, confirmou que o órgão passará a cobrar esse equipamento somente em janeiro do ano que vem, ou seja, 2017. Nesta quinta-feira, o Fórum Interinstitucional de Desenvolvimento de Pessoas para o Serviço Público realiza um seminário sobre conduta ética no serviço público. O evento será no auditório Bellarmino Lins da Assembleia Legislativa. O seminário trará palestras e mesas redondas com a participação de representantes de diversos órgãos com o objetivo de promover a reflexão sobre a conduta de agentes públicos e estimular o desenvolvimento profissional desses servidores. Com o tema Criatividade e Inovação, superando desafios, a 13ª Feira Tecnológica FUCAP ocorrerá nesta quinta-feira das 9 às 21 horas no campus educacional da instituição no Distrito Industrial. Ao todo serão apresentados 45 projetos de diversas áreas do conhecimento. O evento é gratuito e aberto ao público. Segundo a diretora da escola FUCAP, Neila Buzaglo, a feira deste ano tem uma temática bastante singular, pois é a oportunidade dos alunos mostrarem como é possível criar e inovar no quesito tecnologia, mesmo em meio às dificuldades. Os motoristas de Manaus foram surpreendidos nesta quarta-feira com o aumento do preço do litro da gasolina cobrado diretamente na bomba de posto de combustíveis da capital. A medida adotada por empresários da capital contraria a decisão da Petrobras, que recentemente anunciou redução de 6,3% no litro da gasolina e 13,1% no litro do diesel para valores pagos diretamente nas refinarias. Em menos de um mês, a estatal divulgou 2 reduções tanto no preço da gasolina quanto no diesel. Como trata-se de um cartel, todos os postos que estavam vendendo gasolina a 3,39 de repente voltaram a 3,85. O gasto com a construção civil voltou a cair em outubro no Amazonas, registrando a 7ª redução de preço em 10 meses, aponta a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta quarta-feira. O custo do metro quadrado ficou em R$988,48. A cada metro quadrado construído, o consumidor arca com R$560,14 com os custos com material de construção. Em outubro de 2015, esse gasto era de R$562,12. Já com a mão de obra para a construção, o gasto do morador do Amazonas é de R$428,34. Comparado a outubro de 2015, quando esse custo era de R$427, há uma pequena elevação. O aumento desse custo ocorre quando há o dissídio dos trabalhadores da construção civil. Agora 6h13 em Manaus. A Justiça Federal do Amazonas atendeu ao pedido do Ministério Público Federal em ação civil pública para garantir a preservação de documentos e a realização e transição entre gestões no município de Tefé. O processo judicial envolve o atual prefeito da cidade, Jucimar de Oliveira Veloso, e o prefeito eleito do município, Normando Bessa de Sá. Conforme a decisão liminar, o atual prefeito e o candidato eleito devem constituir equipe de transição no prazo de 5 dias e preservar o acervo documental da prefeitura. As atividades ilegais de guardadores e lavadores de carro, conhecidos como flanelinhas, estão com os dias contados. É o que afirma o vereador Ednailson Rosenha, do PSDB, após o projeto de lei de sua autoria receber parecer favorável na 2ª Comissão de Constituição e Justiça Regional da Câmara Municipal de Manaus na manhã de ontem.
Em votação única foi aprovado na manhã desta quarta-feira projeto de lei de autoria do deputado estadual Alcimar Maciel, o cabo Maciel do líder do PE, que inclui no calendário oficial de eventos do estado do Amazonas a festa do padroeiro Cristo Ressuscitado, que anualmente acontece no município de Urucurituba. O deputado estadual Sinésio Campos do PT convidou os demais parlamentares para participarem da 9ª reunião ampliada do colegiado do Parlamento Amazônico, que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 deste mês, na sede da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, onde serão discutidas as mudanças da legislação eleitoral, com palestra do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e sobre o manejo sustentável do jacaré aqui na Amazônia. O deputado destacou ainda o convite formulado pela Embaixada do Peru para uma reunião em Lima, com o objetivo de fortalecer o Parlamento Amazônico Internacional. Acerte o seu relógio. 6:14. O deputado estadual adjunto Afonso do PDT reuniu na manhã de ontem com membros da diretoria da Federação das Associações de Desenvolvimento Distrital Emancipalista do Amazonas na Assembleia Legislativa. A pauta da reunião foi a realização do 4º Encontro Nacional de Líderes Emancipalistas do Movimento Emancipa Brasil, que em 2017 terá Manaus como sede. No Amazonas, as áreas que mais apresentam características para emancipação são Purupuru e Janauacá, Carilo Castanho, Foz do Canumã e Axinim, em Borba, Itapeaçu, em Urucurituba, Novo Remanso, em Itacoatiara, Matupi, em Manicoré, Caviana, Manacapuru, Beruri, Campina do Norte, Manacapuru, Mocambo, Parintins e Balbina. Presidente Figueiredo. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo dar garantias à União com recursos do Fundo de Participação para desfrutar de depósitos judiciais do valor de 178 milhões de reais dos tributos pagos pela Petrobras pela extração de gás e petróleo em Urucu. De acordo com o líder do governo na Assembleia, Davi Almeida, do PSD, o valor chegará ao Estado na próxima semana e será fatiado entre os poderes executivo, legislativo e judiciário nos mesmos moldes da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano. O projeto votado nesta quarta é oriundo de mensagem governamental. Após um intenso debate sobre o preço da travessia no Porto da Ceasa, nesta quarta-feira, em audiência pública na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Abdala Frasch, do PTN, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que convocou a reunião, cobrou da Associação de Canoeiros dos Portos da Ceasa e do Carilo da Várzea a apresentação de uma planilha de custos que justifique a tarifa de R$11 praticada atualmente e que só no último ano sofreu 3 reajustes. E no próximo dia 20, universitários de 18 cursos de graduação do Amazonas, de 13 bacharelados e de 5 tecnólogos realizam a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2016. O exame está marcado para começar às 13 horas. É bom lembrar, 13 horas, hora de Brasília, ou seja, os portões serão fechados às 11 horas. Eu falei 11 horas, hora de Manaus. Deverão prestar a prova os alunos dos cursos de agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. Cursos que conferem diploma de tecnólogo nas áreas de agronegócio, estética e cosmética, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia também serão avaliados nesta edição. O ENAD 2016 é obrigatório para concluintes de bacharelado com expectativa de conclusão até julho de 2017 de cursos nas áreas avaliadas ou que já tenham concluído pelo menos 80% da carga horária mínima do currículo do curso até o fim do período de inscrição. Também serão avaliados estudantes de cursos superiores de tecnologia com expectativa de conclusão até dezembro de 2016 ou que tenham cumprido mais de 75% da carga horária mínima do currículo até 31 de agosto de 2016. 6:18 em Manaus. Os professores da Universidade do Estado do Amazonas paralisam suas atividades nesta sexta-feira. Falta de pagamento dos cursos de oferta especial, professores sem promoção na carreira, corte de benefícios e precarização da estrutura física dos prédios são alguns dos motivos da paralisação. Nesta sexta, os professores realizam atividades de mobilização em unidades da capital e interior, como Tefé e Parintins, com ato público na Praça da Polícia, no centro da cidade, às 8 horas da manhã. Uma Assembleia Geral Extraordinária acontece às 15 horas no auditório anexo da Escola Normal Superior, Cidade dos Carros, e atividades culturais de resistência a partir das 18 horas no estacionamento da ENS.
Oficialmente, os professores pleiteiam o pagamento das aulas ministradas nos cursos de oferta especial em 2015 e 2016. O pagamento dos dissídios de maio de 2015 a maio de 2016. O cumprimento das promoções horizontais e verticais e seu pagamento, a manutenção do ticket de alimentação e a correção e republicação das tabelas de remuneração dos docentes. Os professores também vão se manifestar contra a proposta de emenda constitucional, a PEC 55, antiga PEC 241. Na Câmara dos Deputados, a PEC era 241 e no Senado recebeu o número 55. O ex-prefeito do município de Coari, Adair Pinheiro, ganhou o direito de cumprir pena em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Isso tudo já era guardado. A decisão foi autorizada pelo juiz titular da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois, nesta semana. Adair foi preso acusado de liderar uma rede de pedofilia e exploração infantil no Amazonas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, Adair Pinheiro iniciou a progressão do regime fechado para o semiaberto no dia 1º de novembro. Após uma semana, ele foi autorizado à prisão em casa. Adair Pinheiro foi transferido para o complexo penitenciário Anísio Jobim na manhã do dia 19 de outubro, após determinação judicial. A decisão ocorreu depois que o Ministério Público recomendou a retirada imediata de presos civis que estivessem custodiados junto aos quartéis militares. Pinheiro era mantido no batalhão da Polícia Militar desde fevereiro de 2014. Polícia. 2 corpos foram encontrados dentro de um carro modelo Prisma de placas OAO 9351 na tarde de ontem, no final da Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, como a Rádio Difusora informava ontem em primeira mão. Segundo moradores da área, os corpos dentro do veículo foram encontrados por um grupo de crianças que brincava na avenida por volta das 5 da tarde. O corpo do frentista Silvânio Custódio Santos, de 32 anos, estava no local no banco traseiro do veículo. E uma outra vítima, ainda não identificada, foi encontrada no porta-malas, enrolada em um pano, segundo informações do perito Mahatman Araújo, do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. De acordo com o perito, moradores relataram que o veículo estava no local desde o início da manhã de ontem. Os corpos estavam com as mãos e os pés amarrados. A suspeita é que eles tenham sido mortos por asfixia. Ainda segundo o perito, um pedaço de papelão foi encontrado dentro do carro com a frase: vendeu droga roubada, homem arrochador, não passa batido. Peregrino, outro corpo ainda não foi identificado? Ainda não, Paulo Guerra, ainda não. Continua na sede do Instituto Médico Legal em espera de uma identificação. Paulo, os corpos chegaram à sede daquele instituto por volta das 20h30 da noite de ontem. O corpo do frentista é o Silvânio Custódio Santos, já foi liberado, Pelegrini? Já, Paulo, esse sim, já liberado, já entregue à família para o velório e posteriormente o sepultamento. Ele morava no Cacau Pereira, é isso, Pelegrini? Morava no distrito de Cacau Pereira. Paulo Guerra trabalhava em um pontão, né? Esse posto de gasolina que fica dentro d'água, e estava com essa quantia, como você colocou muito bem, de R$15 mil em seu poder. Isso aí, segundo as informações, como já dissemos ainda há pouco, é um caso ligado com o tráfico de drogas. Eles teriam roubado a droga de outros traficantes, não é isso, Peregrino? Tá aí essa frase: vendeu droga roubada, homem arrochador não passa batido. É por aí. Pois é, Paulo, esse arrochador é quando o pessoal dá o pino, então rouba a droga de outros traficantes. Ele sabe que a rota da droga e acabam interceptando essa droga, traficante roubando traficante. Então, segundo esse bilhete aí, tem uma ligação direta com roubo de droga de outros traficantes, segundo o bilhete. Porém, a polícia ainda vai investigar o caso e vai, com certeza, Paulo, elucidar e trazer as informações totais desse crime que está chamando muita atenção da cidade, que já estão até dizendo que pode ter correlação com aquele outro crime que ocorreu lá no município de Iranduba. Peregrino traz outras informações, inclusive com mais um assalto a ônibus na cidade. Muito bem, Paulo, e é por essa ocorrência que nós vamos começar. Ocorrência que deu-se por volta de 22h30, era a noite de ontem, quando o ônibus da linha 010 foi assaltado e o bandido foi preso. O bandido é o Rainison de Oliveira Benídio,
22 anos de idade, armado, já estava fazendo a coleta dentro do ônibus, levando celular, relógio, a renda do coletivo, até que apareceu a polícia e prendeu o Heinisson, bandido perigoso, armado, roubando, ameaçando todo mundo, acabou sendo preso pela polícia. Olha o nome do bandido, o Heinisson de Oliveira Benídio. Esse daí com certeza não é nordestino. O nome de nordestino é Francisco Raimundo e José. Esse Heinisson é amazonense, é bandido da pior qualidade, vai para trás das grades. Paulo Guerra. Ontem, mais uma vez, os policiais da 3ª SICOM recuperaram um carro que havia sido roubado. Esse carro estava na rua Careiro Castanho, no bairro Jorge Teixeira. Nesse momento, todas as atenções se davam àquele crime lá no bairro Jorge Teixeira. Mas no Jorge Teixeira também, um carro foi recuperado pelos policiais da 30ª SICOM e já devolvido a seu respectivo dono. Policiais também da 30ª SICOM prenderam um trio composto por 2 homens e uma mulher, e armados com um revólver 38 e uma arma caseira de calibre 12, espingarda do cano cortado. Vagabundo tá fazendo muito assim, Paulo. Vovô tem aquela espingarda lá no interior, eles pegam, cortam o cano e transformam em escopeta. Aquela espingarda que era usada para matar porco do mato, tucano para comer, agora é usada para matar e para cometer assaltos. Os bandidos estão cortando os canos das espingardas e transformando-a em escopeta. Os moradores da Rua 10 do Conjunto Cidadão 12 estão reclamando da escuridão. Essa escuridão pode até facilitar a ação de bandidos. A Manaus Luz esteve lá na Rua 10, no Conjunto Cidadão 12, no sábado, trocou as lâmpadas, mas as lâmpadas funcionaram no sábado à noite, no domingo, mas na segunda já não prestava mais. Os moradores pedem lá a atenção, mais uma vez, dos funcionários da empresa Manaus Luz, na Rua 10, no Conjunto Cidadão 12. A escuridão está tomando conta lá, tem forte apagado, trocaram as lâmpadas, mas voltou a não funcionar mais. Pronto Socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. A assessora de comunicação Valesca Martins está lá 24 horas atendendo a quem precisa de alguma orientação, inclusive atendendo a imprensa e sempre passando as informações. Nossa colega repórter Valesca Martins, que é assessora de comunicação do Pronto Socorro 28 de agosto. No Pronto Socorro João Lúcio, um plantão também considerado dos mais tranquilos. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, apenas 2 atendimentos. Um por agressão física, o outro atendimento foi por acidente de trânsito. Uma pessoa bateu com o carro na sarjeta, não usava cinto e acabou batendo a cabeça no volante e deu uma entrada no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, falei agora há pouco com o doutor Daniel Roger, também do SEMAN, doutor Daniel Roger, e nos passava as informações. Conversava com ele que fica lá na enfermaria Margarida, lá em cima no setor pediátrico, mas eu peguei algumas informações e o plantão Paulo Guerra foi sim considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Todos que procuraram o pronto-socorro Platão Araújo foram muito bem atendidos e não houve óbito na noite de ontem, uma noite madrugada das mais tranquilas lá no pronto-socorro Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, durante a noite e a madrugada, as únicas necrópsias foram dos dois homens encontrados dentro do carro, conforme o Jornal da Manhã já trouxe com riqueza de detalhes sobre esse crime que aterrorizou a Zona Leste, Avenida Itaúba, que fica no bairro Jorge Teixeira.
Desgraça no centro da cidade. A bandidagem continua tomando conta do centro. E ontem um latrocínio aconteceu na rua Quintino Bocaiúva e tudo aconteceu assim. Um vendedor de frutas, identificado já como José Carlos da Silva, de 62 anos de idade, foi comprar uma capa para celular. Ele entrou numa loja de acessórios para telefone e lá pediu a capa para o celular. No momento em que estava sendo atendido, 2 assaltantes, 2 bandidos entraram no estabelecimento e anunciaram assalto. Chegaram, perdeu, assalto. O vendedor de frutas ficou todo atarentado, não sabia o que fazer, ficou nervoso diante da ação dos bandidos. Um dos bandidos olhou para ele perguntou se o bandido estava armado e de repente o bandido puxou a arma e atirou na cabeça do vendedor de frutas, que morreu na hora. Ele foi assassinado covardemente, foi assassinado friamente por esses bandidos, esses lixos humanos que fugiram em uma motocicleta da área central da cidade. Quando chegaram nas proximidades da Arena da Amazônia, no bairro Alvorada, a polícia, os policiais da 12ª SICOM prenderam os 2 assassinos, os 2 bandidos, latrocidas, safados, foram presos, mataram um homem desarmado, um senhor de 62 anos, mataram e fugiram covardemente. Tá aí uma ação dos policiais da 12ª SICOM. Mas uma coisa tem que ser dita: o policiamento no centro da cidade é fraco, vai de mal a pior. Nas proximidades ali da Igreja da Matriz, todo dia tem assalto. Todo carinho nós temos pela Polícia Militar, mas o negócio é que no centro da cidade a coisa tá frouxa, tá indo de mal a pior. Todo dia tem assalto e não poderia dar outra coisa. Tá aí mais uma morte no centro da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 68 exames de corpo de delito. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. O sorteio do concurso 1875 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 29 milhões para quem acertar as 6 dezenas no sorteio de hoje. Quina concurso 4.229, sorteio realizado a noite passada, não houve acertador. A quadra saiu para 47 apostas, com R$7.436,78 é o prêmio. Números sorteados: 28, 29, 33 e 67. Há um erro aqui, da Caixa Econômica Federal, colocou 2 vezes o número 28. E a Loto Fácil, concurso 1433. Vamos aos números: 03, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24 e 25. 3 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma, R$574.057,40. Os apostadores, um aqui de Manaus, um de Carapicuíba, em São Paulo, e outro de Taquaritinga, também em São Paulo. 14 acertos, 505 apostas, R$1.499 é o prêmio. 3 acertos, 18.120 ganhadores, o prêmio fixo R$20. Para 12 acertos, 203.594 apostas, R$8. 11 acertos, 990.252 apostas ganhadoras, o prêmio R$4. 6h36. Esportes. O atacante Wellington Nem é o primeiro reforço do São Paulo para 2017. O jogador foi contratado por empréstimo até o fim do ano que vem. Nem jogava no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O São Paulo divulgou a contratação pelo Twitter. As eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia tem 5 jogos hoje. O Brasil receberá no Mineirão a partir das 21h45 a Argentina. As demais partidas são estas: 18h30 Colômbia e Chile. 21 horas Uruguai e Equador. 21h30 Paraguai e Peru. No mesmo
horário Venezuela e Bolívia. No fim da tarde desta quarta-feira, Tite definiu a escalação e fez os últimos ajustes na seleção brasileira para o grande clássico contra a Argentina, marcado para as 21h45 de hoje, hora de Brasília, no Mineirão. O palco da partida mais uma vez serviu de campo de treino para o Grupo Canarinho, que terá a missão de defender a liderança das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. O ex-técnico do Corinthians não promoveu nenhuma grande novidade e manteve a escalação postada já no treino da terça-feira. Com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto e Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. O Brasil vem de 4 vitórias consecutivas, todas sob o comando de Tite. Últimas notícias. A Bovespa caiu 1,4% para 63.258,27 pontos. A baixa também foi influenciada pelo desempenho negativo das ações dos bancos e da Petrobras. O dólar subiu 1,33%, cotado em 3,21. Sai hoje o balanço do terceiro trimestre do ano da Petrobras. A estatal teve lucro líquido de 370 milhões no segundo trimestre de 2016, primeiro com lucro após 3 trimestres seguidos de prejuízo. Será divulgado nesta quinta-feira o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, conhecido como a inflação do aluguel de outubro. Em setembro, o índice acelerou. No ano, o IGPM acumula aumento de 6,46%. Depois de desacelerar para 0,08% em setembro, a inflação sofreu impacto do setor de transportes e subiu para 0,26% em outubro, sobre o mês anterior. O índice foi afetado pela alta de 0,75% dos transportes, o que representou 0,13 ponto percentual, metade da inflação para o mês. Os dados são do IBGE. A Latam Airlines, maior companhia aérea da América Latina, anunciou novo modelo de negócios para voos domésticos na região, a fim de aumentar o volume de passageiros com tarifas 20% mais baratas. A mudança começará a ser implementada a partir do primeiro semestre de 2017, de modo progressivo para voos na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. No novo modelo, em linha com a tendência de outras empresas aéreas, caberá ao passageiro decidir quais serviços adicionais deseja, como se prefere viajar apenas com bagagem de mão, sem custos adicionais, ou despachar as malas. Você decide. Policiais federais estão nas ruas desde as primeiras horas desta quinta-feira para cumprir mandados da 36ª fase da Operação Lava Jato em cidades do Paraná, São Paulo e Ceará. A ação foi batizada de Operação Dragão e cumpre 18 mandados judiciais, sendo 16 de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva. Os mandados de busca estão sendo cumpridos em Jaguaruana, no Ceará, Barueri, Santana de Parnaíba e capital São Paulo, e ainda em Curitiba e em Londrina, no Paraná. O acordo de delação premiada em negociação entre a Odebrecht e a Procuradoria-Geral da República prevê que de todos os executivos do grupo, apenas o herdeiro e ex-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, passará um período na prisão. No caso dos demais 52 delatores em tratativas com a Operação Lava Jato, as penas em regime fechado poderão ser cumpridas em casa com progressões graduais já estabelecidas. O jornal Estado de São Paulo apurou que um dos principais executivos da empreiteira, por exemplo, vai cumprir prisão domiciliar em regime fechado por um ano. Nesse período não é permitido deixar a residência. Agora 6h43 em Manaus. O fim da regra que obriga a Petrobras ser a operadora única do pré-sal abre caminho para acelerar o ritmo de investimentos no setor, elevar a participação de outras gigantes petroleiras na produção de petróleo e gás no Brasil e aumentar a arrecadação do país com os royalties, afirmam analistas de mercado ouvidos pelo Estadão. Hoje, as empresas privadas respondem por 17,1% do óleo produzido, número que pode chegar a 30% em 10 anos, segundo a associação que representa o setor. A Câmara dos Deputados concluiu na noite desta quarta-feira a votação do projeto. O texto já passou pelo Senado e segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. A quarta vara da Justiça Federal no Ceará negou o pedido do Ministério Público Federal no Estado para anulação da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A decisão foi tomada em primeira instância pelo juiz federal José Vidal Silva Neto. O juiz Sérgio Moro rejeitou o pedido de Cláudia Cruz, mulher do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, para não ser julgada pelo juiz da Lava Jato. Cláudia queria que o julgamento fosse na Justiça Federal do Rio de Janeiro. A mulher de Cunha alega que as movimentações nas contas bancárias dela no exterior não têm relação com o esquema de corrupção na Petrobras. Para Moro, a alegação não faz sentido. O Diretório Nacional do PT vai se reunir hoje e amanhã em São Paulo
para definir a data da eleição interna do partido e a indicação da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, para o cargo de presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, vinculada ao Partido dos Trabalhadores. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC do teto dos gastos públicos. O texto agora tem de passar por 2 votações do Senado para ser aprovado. As votações estão previstas para acontecer no dia 29 deste mês e 13 de dezembro. A proposta congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional do Senado aprovou ontem projeto que legaliza a exploração de jogos de azar no país. O texto tido como prioritário pelo presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, segue agora para votação em plenário e, se aprovado, passará a ser analisado pela Câmara dos Deputados. Jogos de azar são aqueles que envolvem apostas em dinheiro e que o resultado depende preponderantemente da sorte. O projeto em análise define quais jogos podem ou não ser explorados, os critérios para concessão da autorização, as regras para distribuição de prêmios e arrecadação de tributos, infrações administrativas e crimes em decorrência da violação das regras. A proposta é dividida em 3 sessões: cassinos, bingos e o jogo do bicho. 6h45 em Manaus. Mesmo que ainda necessite de aprovação na comissão especial, o relatório do deputado Onyx Lorenzoni, democrata do Rio Grande do Sul, com 18 medidas de combate à corrupção, apresentado nesta quarta-feira, ampliando as 10 medidas que tiveram um apoio popular, pode reacender a antiga crise entre a Polícia Federal e o Ministério Público. Isso porque em uma das medidas, a de número 16, cria a equipe conjunta de investigação e persecução do crime, espécie de força-tarefa contra o crime organizado, a corrupção, o terrorismo e outras infrações. Na avaliação de delegados da Polícia Federal, em caso de aprovação da proposta do parlamentar, o Procurador da República passará a comandar como líder integrante da Polícia Federal, além de figuras de órgãos públicos. A candidata democrata Hillary Clinton afirmou nesta quarta-feira que a derrota nas eleições foi dolorosa e mostra o quanto a opinião pública dos Estados Unidos está dividida. O discurso aconteceu horas após o anúncio da vitória do republicano Donald Trump. Bastante aplaudida, Hillary Clinton desejou sucesso a Trump e disse que espera que ele trabalhe em prol de todos os americanos. A democrata pediu que os americanos tenham a cabeça aberta para o novo presidente. Se a eleição fosse do Brasil, Hillary seria presidente, já que teve mais votos que Donald Trump. Clinton superou Trump em número de votos, 59,18 milhões para a democrata contra os 59,04 milhões do republicano. O presidente eleito Donald Trump está comprometido com a Ásia e deseja manter a potência militar e a presença dos Estados Unidos na região, afirmou nesta quinta-feira o primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull, após uma conversa franca e amistosa com o empresário. Durante a presidência de Barack Obama, Washington desenvolveu uma política de articulação para a Ásia-Pacífico que inclui o envio de militares à Austrália em um contexto de crescente peso da China naquela região. Mas Donald Trump provocou inquietação ao criticar as alianças de Washington e ao defender um enfoque menos intervencionista da política externa. Um dia depois da eleição de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos, milhares de pessoas foram nesta quarta-feira para as ruas das principais cidades do país com o objetivo de mostrar sua rejeição à decisão saída das urnas. Uma das cidades onde teve maior participação de manifestantes foi Nova York, onde pelo menos 5.000 pessoas, de acordo com a polícia, se concentraram na Trump Tower, em Manhattan, aos gritos de "não é meu presidente", que foi reproduzido em outras passeatas. 30 pessoas foram detidas em Nova York por desordens públicas, de acordo com as autoridades. A grande presença de manifestantes também aconteceu na Filadélfia, na Pensilvânia, Chicago, em Illinois, onde as pessoas se reuniram em frente à Trump Tower e cantaram insultos contra o magnata. A capital Washington, assim como Atlanta, Georgia, Boston, Massachusetts, Denver, Colorado, Austin, no Texas, Portland, em Oregon, Seattle, em Washington, assim como Los Angeles, São Francisco e San Diego também foram cenários de protestos. Todos são redutos democratas, onde Hillary Clinton venceu Donald Trump com grandes vantagens. Em Portland, cerca de 2.000 pessoas, segundo a polícia, cantaram "não a KKK", Ku Klux Klan. Não aos Estados Unidos fascista, não a Trump. Em Los Angeles, centenas de pessoas com bandeira dos Estados Unidos e do México e aos gritos de "mãos em cima, não disparem", cortaram uma das principais vias da cidade, provocando enormes retenções durante pelo menos uma hora. Tudo isso ocorreu momento depois que os manifestantes queimaram uma imagem de Trump. Em algumas destas manifestações também foram queimadas bandeiras americanas. 6h49 em Manaus.
O Senado aprovou ontem à noite por 58 votos favoráveis e 13 contrários uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê mudanças no atual sistema político do país. O texto prevê a criação de cláusula de desempenho eleitoral para que os partidos políticos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de televisão. A PEC também acaba com coligações para eleições proporcionais, deputados e vereadores. Atualmente a legislação eleitoral permite alianças entre os partidos para eleger deputados e vereadores. Por esse sistema, os votos obtidos pelas siglas são somados e se elegem os candidatos mais votados da coligação. Por se tratar de uma emenda à Constituição, a PEC ainda precisa ser analisada em segundo turno pelo Senado, com apoio mínimo de 3/5 dos senadores, ou seja, 49 dos 81. A previsão é de que a nova votação seja no próximo dia 23. Se passar na segunda votação, a proposta ainda seguirá para análise da Câmara dos Deputados, onde também precisará ser aprovada em 2 turnos para entrar em vigor. Pelo texto da PEC, os partidos que não atingirem os requisitos mínimos de desempenho eleitoral também serão obrigados a ter uma estrutura menor na Câmara, sem direito, por exemplo, a cargos de liderança e a parlamentares em comissões permanentes, além de cargos na mesa diretora. Os requisitos que a PEC exige dos partidos a partir das eleições de 2018 são obter pelo menos 2% dos votos válidos para deputado federal em todo o país, conseguir 2% dos votos para deputado federal e no mínimo 14 unidades da federação. A PEC prevê ainda que a partir das eleições de 2022 a taxa mínima de votos apurados nacionalmente será de 3%, mantida a taxa de 2% em pelo menos 14 unidades federativas. 6:51. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Obama e Trump iniciam um processo de transição nesta quinta-feira. A Folha de São Paulo. Justiça Federal nega pedido para cancelar a redação do Enem 2016. O Estado de São Paulo. Trump será o presidente com a maioria mais ampla do Congresso em 8 décadas. Planalto Central. Correio Brasiliense. Juiz Sérgio Moro decide que vai julgar a mulher de Eduardo Cunha. O Valor Econômico. Petrobras anuncia mais uma redução nos preços da gasolina e do diesel. Estado de Minas. Gostem ou não gostem, eu sou candidato em 2018, diz Bolsonaro. Recife, Jornal do Comércio. Senado aprova PEC que prevê fim das coligações partidárias. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mais médicos abre 118 vagas no Ceará, bolsas de até 30 mil. 0 Porto Alegre. Por excesso de falta, Jardel pode responder a um segundo processo ético na Assembleia. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Vitória de Donald Trump não afeta a Zona Franca de Manaus. Agora. Vendedor de frutas reage a assalto e é morto no centro. Em tempo. O governo vai bancar a reforma de casas. A crítica. Lâmpadas de LED furtadas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. A nossa próxima edição amanhã às 5:45. Em instantes chega aqui mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores, Balde Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6:53 em Manaus.